Olá pessoal do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também pela internet. Começa agora o Fórum. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. Crise financeira internacional, bolsa de valores em queda, apreensão nos mercados e quem diria, países em desenvolvimento como o Brasil e a China, que antes viviam com problemas, agora são chamados a ajudar a Europa. Em 2008, a crise no setor imobiliário dos Estados Unidos fez a economia mundial parar de crescer. Só que em 2011, o que era um problema de crédito familiar atingiu empresas e depois governos. O endividamento excessivo se estendeu a países como Grécia, Espanha e Itália. De que forma esse cenário de incertezas atinge o nosso cotidiano? E como está a educação financeira das famílias? Para falar sobre isso, o Fórum recebe a economista Salete Lara, professora da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru. Salete, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. A nossa equipe levantou comentários da população que serão exibidos durante a entrevista. Você pode participar das próximas edições do Fórum acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações pelo Twitter e pelo Facebook. Salete, diante dessas informações que a gente pontuou e também de manchetes que eu vi recentemente em jornais, essas turbulências financeiras de outros continentes, principalmente a Europa, estão atingindo o cotidiano aqui dos consumidores brasileiros de que forma? Bem, tudo começa com a globalização. Tá? Essa questão da informação rápida em tempo real faz com que nós tenhamos todas as informações boas e ruins lá de fora. Essas informações ruins, a globalização, a negociação entre países, o que acontece? Como você falou, alguns países da Europa estão em crise. Eles são nossos compradores e também são nossos fornecedores de algumas matérias-primas. Consequentemente, se eles estão em crise, eles diminuem a produção. Aí nós temos dificuldade em comprar essa matéria-prima deles. E, ao mesmo tempo, eles não têm capital suficiente para comprar a nossa produção que nós oferecemos constantemente a eles, principalmente de agronegócio. Isso freia o consumo internacional dos dois lados, então? É dos dois lados. Atinge os dois lados, sem dúvida nenhuma. Eles como fornecedor e compradores dos nossos produtos e nós também como fornecedores e compradores deles. É automático. Aí para os consumidores o reflexo é o preço maior no fim dessa cadeia. Sem dúvida. Se nós temos dificuldade de comprar matéria-prima, nós temos dificuldade de produzir aqui dentro. Automaticamente a gente eleva o preço, fazendo com que isso tenha uma demanda menor no mercado interno. É interessante, porque quando a gente vê as matérias de economia internacional nos jornais, a gente normalmente acha que é uma coisa distante e que nunca vai chegar aqui na nossa casa, E por causa dessa explicação a gente percebe que vai afetar o nosso bolso mais cedo ou mais tarde. Não, sem dúvida. Você mesmo é um exemplo, você não está em online aí com os alunos, com o pessoal. É a mesma coisa, nós fazemos negociações comerciais online. Diariamente, milhões de vezes, os acessos são instantâneos. Então, qualquer coisa, qualquer crise, qualquer mudança, automaticamente, na hora, cai aqui a informação. Salete, aproveitando esse tema que a gente começou sobre como as pessoas entendem a economia, nós temos aqui uma matéria do site do portal R7, que é uma matéria que ela fala um pouquinho sobre um projeto que teve de educação em escolas. É um projeto do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e ele foi realizado em 450 escolas e eles constataram que depois de 6 meses de curso, eles conseguiram mudar o comportamento de várias crianças. Então, antes do curso, 44% delas tinha poupança. Depois do curso, 49% passaram a ter poupança. Antes do curso, 13% tinham o costume de fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado ou de sair para o comércio. E depois do curso aumentou para 16%. Trabalhar esse tema na escola ajuda as crianças a começarem a entender um pouco mais esse contexto econômico? Sem dúvida, isso é excelente. Eu como economista, acho esse projeto essencial. Nós precisamos mostrar para a população jovem, essas crianças que serão os comandantes do futuro, que nós temos que ter uma sustentabilidade. Tá? Então, na escola que você começa a mostrar por meio de números, um pouco de matemática, que a economia não tem como fugir muito disso, por meio de números, mas também criando neles um senso crítico para verificar realmente se é possível, se é necessário aquela despesa, se pode deixar para depois, se pode poupar ou não. E é com a criança que a gente começa. Depois de adulto é difícil você colocar isso na cabeça de um adulto. A criança tem mais facilidade de aprendizado. Inclusive, esse projeto que o Banco Mundial, que o BIRD implantou no mundo inteiro,
brasileiro foi tão bem aceito aqui no Brasil que há um projeto, há uma lei, um projeto de lei que está sendo colocado no Senado para tentar colocar em 2012, em todas as escolas estaduais e municipais também, é um projeto de Estratégia Nacional de Educação Financeira, chama-se ENEF. Inclusive já estão preparando volumes, livros e mais livros, mostrando como se faz para poupar, como se monta um orçamento com figuras, uma linguagem bem mais fácil para as crianças. Então, eu acredito que em 2012, as escolas estaduais já tenham em mãos essa cartilha que nós dizemos, né? Para começar desde pequeno mesmo a poupar, a aprender a poupar. Agora, Salete, pensando num adulto jovem, como que deveria ser a organização financeira, né? Fazer aquela famosa planilha já é um bom começo, despesa de um lado, receita do outro, olhando, visualizando os números ou não? Sem dúvida nenhuma. Essa planilha ela te mostra o quê? Quanto você tem para receber, a tua receita, tá? E aí você começa a colocar as despesas. É interessante que qualquer planilha, qualquer orçamento que você monta, 3 ou 4 linhas monta a tua receita. Aí quando você começa a lançar as despesas, tem 20, 30 linhas de despesas. Chega lá embaixo, a hora que você vai fazer a continha, dá negativo. Rapaz, você não tem ideia de como isso judia do consumidor final e de quem está recebendo também, né? E isso mostra, assim, é interessantíssimo, porque mostra aonde tem gargalos, aonde tem dificuldades, aonde você tem que tirar, tá, de um lado para colocar o outro. Ou seja, você vê no papel claramente aonde você está perdendo dinheiro. Porque você pega o teu salário e começa a gastar, vou pagar isso, pagar aquilo outro, você não percebe que o dinheiro está indo embora. Quando você vê, você está zerado. E você colocando, antes de receber o seu salário, você coloca na planilha, bom, vou receber, vamos supor, R$1.000. Aí eu começo a colocar, tá, faculdade, aluguel, banco, ou se tiver algum empréstimo, mercado, qualquer despesa que você tenha, você coloca ali. Você consegue visualizar aonde você tem condições de sanear as suas contas, de cortar as suas despesas desnecessárias. Salete, eu vou pedir só um instante para você, porque nós agora vamos para o intervalo, e você que está nos assistindo pode participar do programa pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/TVUnesp. Lá você acompanha as notícias sobre o programa e pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo Que Educa, e voltamos daqui a pouquinho. Até já! Muito bem, estamos de volta com o programa Fórum, hoje recebendo a economista Salete Lara e falando sobre crise financeira e educação financeira. O pagamento do 13º salário neste fim de ano vai colocar em torno de 118 bilhões de reais na economia brasileira. De olho nisso, as lojas fazem de tudo para vender e as pessoas querem comprar. Mas como usar esse dinheiro extra? O aposentado Luiz Carlos Magalhães conta como ele se organiza. Então chegou essa oportunidade com dinheiro na mão, a gente vai e acerta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. A segunda parte, que vai ser paga agora o mês que vem, em dezembro, a gente aproveita para fazer uma comprinha de roupa, alguma novidade que tem na praça, a ceia do Natal, a ceia do Ano Novo, que aí reúne a família, a gente compra também um presentinho para cada um. Para poupar não dá, porque está difícil a situação. Professor, a gente percebe pelo depoimento do Luiz Carlos que a primeira parcela do 13º vai só para quitar dívidas, né? É uma boa opção usar esse dinheiro para entrar o ano que vem zerado? Olha, não é uma boa opção, é uma ótima opção. Se você tem dívida, utiliza isso e quita a dívida, tá? Até porque no começo do ano nós temos mais dívidas a fazer, né? IPVA, IPTU, matrículas escolares, enfim, um monte de coisa que chega em janeiro. Mas o pessoal faz isso mesmo. Geralmente a primeira parcela do 13º utilizam para quitar dívidas. O problema é que, quando chega a segunda parcela do 13º, eles gastam muito mais do que aquela parcela. Então, entra em dívidas sem pestanejar. Você zera com a primeira... Desculpa, vocês perceberam até que ele falou, vamos comprar alguma novidade. Esse é o problema, as novidades que o mercado lança no final do ano.
Você zera as dívidas com a primeira parcela, mas já se endivida com a segunda. Não, você acaba de 2011, mas 2012 você já começa a fazer em dezembro de 2011. Eu acho que uma grande novidade para esse fim de ano é o tal do iPad, não é, William? Acho que vai vender bastante, né? Vai. Notebooks, netbooks também estão bem acessíveis. E isso daí, o celular até deixou ficou um pouco de lado, perceberam? Agora é o tal da internet. Essa daí vai ser mesmo, vai pegar bastante isso daí. Agora, um assunto que tem muito a ver com o Natal é a questão da compra parcelada, né? Você recomenda fazer compra parcelada? Porque a gente sabe que a renda média do brasileiro, ela não permite a aquisição de muitos bens à vista, né? Quais cuidados a pessoa deve ter com a compra parcelada? E outra coisa eu queria saber, na sua visão, se o público deve parcelar a compra de Natal ou não? Olha, parcelamento nunca é bom. Tárcio, é complicado você parcelar qualquer coisa. Ceia de Natal, como ele disse, presentinho, pega o 13º, a segunda parcela e compra isso. Tá? Não parcela nada. Evita entrar em parcelamento, em financiamento, em cartões de crédito. É muito complicado você começar seu ano já extremamente endividado. E o pessoal geralmente faz isso, né? Parcela, vai no supermercado, faz a compra da ceia de Natal, de Ano Novo e já parcela isso daí também no cartão de crédito. A própria compra do supermercado. É evitar. Tá? O grande segredo da economia é você evitar parcelamentos. Por quê? Você pensa assim, bom, a mensalidade vai ficar o quê? Uma parcela de R$20. Mas é essa parcela. Se você somar todas que você tem, você estoura o teu orçamento. Porque às vezes você parcela 3, 4 produtos que você comprou, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi o que eu falei, é o acúmulo de parcelas que você tem. Não é só aquela parcela em si, tá? Mas é o acúmulo de parcelas que vão se unindo. Ah, tudo bem, hoje é só uma parcela, mas no mês que vem você tem que fazer outras parcelas. Aí no terceiro mês já são 2 parcelas acumuladas. Percebeu? Então vai acumulando essas parcelas e aí o teu orçamento estoura. Se for parcelar, fazendo no menor número possível, né, de prestações. No menor número possível, de preferência sem juros, porque as empresas dizem assim, algumas empresas trabalham muito bem essa questão de marketing. Você pode começar a pagar, compre agora, comece a pagar em março de 2012, a primeira parcela em março de 2012 em 8 vezes. Aí se você fizer uma continha simples, tá, de multiplicação, você vai verificar que essas parcelas pagam 3 vezes o preço do produto. Então, tudo bem, faz uma pergunta simples. Quantas vezes sem juros eu posso pagar isso? Ah, em 2 vezes? Então eu faço em 2 vezes. Quanto tem de desconto se eu for pagar à vista? Ah, eu tenho 10% de desconto? Paga à vista. É melhor. Junte o dinheiro um tempinho mais e pague à vista. Sim, sem dúvida. Salete, o Tarso introduziu o assunto sobre compras parceladas, né? E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente acaba caindo na discussão sobre cartão de crédito, que acho que é uma das coisas mais problemáticas na hora da gente parcelar uma compra. Nós temos aqui uma matéria do site da Agência Brasil que mostra que a quantidade de pagamentos realizados em cartão de crédito no ano passado aumentou 23%, já ultrapassou os parcelamentos feitos em cheque, por exemplo. E uma matéria do site Infomoney mostra que 31% das mulheres preferem comprar com cartão de crédito, enquanto 22% dos homens também preferem essa modalidade. Então, se a gente não tiver dinheiro, precisar parcelar, quiser usar o cartão de crédito, quais cuidados a gente tem que ter na hora de usar esse plastiquinho? Esse plastiquinho aí faz um estrago. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E todo mundo aceita, né? Dificilmente uma loja não aceita. O cuidado é o mesmo do parcelamento. Tá? Por quê? A diferença é que o parcelamento provavelmente tem um boleto ou tem um carnezinho. O cartão de crédito vem a fatura na tua casa. Mas a sistemática é a mesma. O problema do cartão de crédito é que ele tem lá um pagamento máximo e um pagamento mínimo. E, de repente, você extrapolou teu orçamento por excessiva compra parcelada, aí você pensa assim, bom, vou pagar o mínimo. Aí você complicou mais ainda o teu orçamento. Porque são juros sobre juros, que é o que nós dizemos do anatocismo, que até havíamos conversado anteriormente. É uma complicação muito grande. O sistema brasileiro, ele cobra juros em demasia. Tá? É abusivo os nossos juros. Mas, em cima disso, eles colocam mais juros se você pagar o mínimo do cartão. Então, o cartão de crédito ele é excelente? Quando você não tem um dinheiro para pagar naquele momento, e quando chegar a fatura você pagar totalmente. O problema dele é você parcelar a sua compra no cartão de crédito.
Tá? Não é fazer em parcelamentos, é a fatura chegando, você não pagar o total da fatura, você pagar o mínimo da fatura ou a metade da fatura, você deixar um saldo para depois, aí começa a te complicar mais ainda, porque os juros são abusivos. Portanto, fica esse alerta, né? Nessa época do ano, milhões de brasileiros já estão usando e vão continuar usando o cartão de crédito. E quando você receber a sua fatura, pague o valor integral. Evite a todo custo deixar pagando o valor mínimo, porque como a Salete comentou, juros incidem sobre juros que já existiam. E você pode perder as rédeas das suas finanças. Isso é muito sério. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e daqui a pouco voltamos para continuar nossa entrevista sobre educação financeira. Até já! Estamos de volta com o Fórum, falando hoje sobre educação financeira e crise econômica, e recebemos a professora Salete Lara. Salete, com relação a objetivos de vida, né? A pessoa que tem um objetivo de vida de adquirir um bem um pouco mais caro, é mais fácil ela se organizar financeiramente do que uma pessoa que não traça, não define um objetivo? Por exemplo, quero comprar um imóvel, quero comprar um carro, né? Quem traça esses objetivos tem maior facilidade ou não? Sim, sem dúvida. É uma estratégia de vida de longo prazo. E aí você obrigatoriamente vai ter que poupar. Você coloca aquele objetivo, coloca uma meta. Eu quero comprar um carro em 2014, por exemplo. Então eu tenho que começar a poupar desde agora. É bom já fixar nem que mude uma data e um ano que você pretende realizar o seu Sim, se você fizer isso, objetivo. Eu te garanto que você vai adiantar essa data. Se você começar a se propor a partir de agora, guardar dinheiro para em 2014 comprar um carro, por exemplo, provavelmente em 2013 você consiga. Porque você consegue segurar mesmo. Isso ajuda a controlar os impulsos, então, quando a gente vê um produto que agrada muito na vitrine, a gente sente aquela tentação em comprar isso. A definição desses objetivos até ajuda a controlar os impulsos também. Sim, sem dúvida, porque você olha a vitrine, você está vendo um sapato maravilhoso lá, por exemplo. Aí você vê na frente o carro que você vai comprar lá em 2014. Aí você não compra o sapato, você guarda o dinheiro. Aí você bate sola um pouco mais, né, William, antes de comprar o sapato. Você anda bastante, né, para economizar o dinheiro para sobrar para casa. Sim. Nesse caso, professora, para a gente estabelecer essas metas, como que a pessoa pode se organizar? Aquele mesmo método de você fazer a lista com as receitas, com as despesas, ajuda já ela a começar a se organizar ou tem que ser um planejamento mais longo, a longo prazo, mais extenso? Não, aquele orçamento doméstico já começa, é o primeiro passo. Ali você já consegue visualizar, como eu disse anteriormente, onde estão os gargalos, as falhas, arruma essas falhas, tá? E aí começa a sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro, aí você vai procurar um investimento ou uma poupança, se você é mais conservador, ou mercado financeiro, bolsa de valores, se você gosta de um risco maior. E aí o nosso sistema financeiro tem uma gama bem grande para você colocar o seu investimento. Você começa a encaixar o seu sonho dentro dessa possibilidade já. Sim, aí o teu sonho começa a se tornar realidade. Salete, nós fomos, aproveitando que o fim de ano, o ano está acabando, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas esperam de 2012. Vamos ver o que elas responderam. Eu estou animado, porque o mercado está em expansão, a economia do Brasil está boa, dependendo do segmento, tem tudo a melhorar. Acho que não vai ser muito afetada, não. Eu não senti também muito abalo na crise passada que teve, eu acho que nessa crise também não vai ser agora que vai afetar, sabe? Sempre eu pretendo observar as finanças, né, o que está acontecendo no mundo e não dar um passo maior do que eu posso. Se eu ganho 100, para que eu vou gastar 101? Então, se todo mundo pensar no que está acontecendo lá fora e o que pode ocorrer aqui, ninguém vai ficar apertado economicamente. Salete, vendo a opinião das pessoas, a gente percebe que está todo mundo bem otimista para 2012. O que as pessoas podem esperar do ano que vem? É um cenário mais positivo, um cenário mais negativo? Olha, economicamente falando, é um pouquinho mais negativo do que o pessoal está pensando, tá? Por quê? Porque havia uma projeção de crescimento econômico, antes dessa crise, que nós não vamos conseguir atingir. Então, veja bem, eu não estou dizendo que teremos crise, nós teremos um crescimento menor do que pretenderíamos. Então, nós teremos o quê? Um pouco mais de seguro por parte do governo em termos de consumo. Apesar do Banco Central estar diminuindo a taxa Selic, que é a taxa que dá parâmetro ao mercado em termos de juros na economia interna,
ele está diminuindo isso, mas ao mesmo tempo ele está segurando o consumo também de outras formas, segurando, por exemplo, crédito. Tá? Então, existem várias formas, economicamente falando, de você segurar o consumo, não é só a questão de salário. O salário, obrigatoriamente, ele terá o reajuste, mas ao mesmo tempo você tem dificuldade de comprar parcelado ou ter desconto. Então, o governo trabalha de outra forma, faz uma política monetária diferente do que nós estamos acostumados. Agora, sem dúvida nenhuma, o Brasil está tirando de letra essas crises, até porque nós temos anos de bagagem de crises. Os anos 80 estão aí para confirmar toda a bagagem de crise que nós temos. Então, essa crise externa, ela está pior lá fora porque eles nunca tiveram crises violentas como nós já tivemos. Então, eles têm mais dificuldade de trabalhar qualquer crise. Nós não. Para nos afetar realmente, não é uma crise de 6%, de 7%, 8% que vai afetar. Para nós, uma crise tem que chegar a 10%, 15%, 20% para começar a nos afetar. Até porque nós tivemos o plano real todinho e a continuidade dele com o Lula e também com a Dilma, de estabilidade da nossa moeda. E isso dá uma força muito grande para nós, inclusive em diminuir o nosso risco Brasil. Ou seja, o nosso risco está menor, automaticamente vem mais investimento aqui, nós conseguimos girar a economia. É o caso de as famílias segurarem um pouco o consumo e terem uma certa cautela em 2012 ou não? Sim, essa ideia que eu estou colocando para o pessoal. Tá? O pessoal está dizendo assim, não, está tudo tranquilo. Não, não está tranquilo. É que a maré está chegando mais lenta aqui, mais devagar. Não estamos tendo um tsunami, nós estamos tendo uma marola, como o Lula já falou. Tá, não concordo muito com ele, né, nesse termo, mas a crise está chegando sim. Tá? O que está ajudando a piorar um pouco são esses problemas políticos internos. Tá? Com a aplicação que a Dilma está tendo politicamente, isso também abala um pouco a economia brasileira. Então nós vamos unir a questão política interna e a crise externa, nós teremos sim um certo problema no primeiro semestre de 2012, com a redução do consumo. Salete, para finalizar, uma pessoa que está numa situação financeira ruim, o que ela pode fazer num curto período ali, de forma emergencial, para equacionar isso aí? Tem 3, 4 credores, o que é possível fazer? Olha, se os credores forem bancos, é interessante a pessoa chegar em cada credor e falar, olha, devo, não nego, mas eu vou pagar quando eu puder. O que eu posso fazer para conseguir pagar isso da melhor forma possível? Os bancos, eles querem receber. Tá? Então, eles vão rever a sua dívida, vão esticar prazo, vão tentar diminuir um pouco os juros, mas a melhor saída é chegar no teu credor e falar, olha, vamos sentar e vamos acertar essa dívida porque eu quero pagar, mas a forma que está sendo cobrado eu não tenho condições. É a melhor saída. Aproveitar essa época de fim de ano, vai começar um novo ano, já equacionar as finanças, começar de uma forma melhor, não é, Salete? Sem dúvida. Usa o 13º. Pois é. Em vez de gastar presente para todo mundo, igual aquele senhorzinho falou, não precisa comprar presente para a família inteira. Faz um amigo secreto, cada um dá um presente para um e guarda o dinheiro para acertar as dívidas. Quero agradecer pela sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui, dar essas orientações importantes para o público. Eu que agradeço, Tárcio, William, e estou à disposição. Tá? Precisando de mim, estou às ordens. Foi um prazer. Muito obrigado. O Fórum vai ficando por aqui, mas pelo Facebook e pelo Twitter você continua acompanhando o nosso programa e pode participar das próximas edições. Além disso, também no site você pode rever os últimos programas, acessar conteúdo extra e conhecer toda a programação da TV Unesp. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo Fórum. Até lá. Até mais.